Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Vânia, trabalhadora da casa e hoje responsável pelo tema Evangelho no Lar. Então, vocês já são muitos rostinhos aqui conhecidos, então vocês percebem que antes de nós iniciarmos qualquer tema na casa, nós primeiramente, todos os preletores, nós nos harmonizamos com a espiritualidade e nós seguimos um caminho até chegar até Deus, nosso Pai. Esse processo que nós fazemos, ele se encaixa perfeitamente no início do Evangelho no Lar. A gente inicia sempre com uma prece. Então, se vocês se habituarem com esse início nosso, esse processo, ele casa muito bem também para o início do Evangelho no Lar. Então, vamos sentar confortavelmente, respirar profundamente, buscar deixar do lado de fora os nossos desafios, algumas preocupações que tivemos na semana, no dia de hoje. E assim, fechamos os nossos olhos e agradecemos e sentimos a presença da espiritualidade que aqui se encontra, que desde as primeiras horas do dia preparou esse ambiente, harmonizou, higienizou para nos receber, para nos intuir. E sentimos também a presença amorosa do nosso anjo da guarda, esse amigo querido que nos acompanha desde o início da nossa encarnação. E esse amigo conhece muito bem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E nesse momento, nós sentimos a presença amorosa desse irmão. E amparados que estamos por essas forças amorosas, nós chegamos diante da nossa mãe querida, Maria de Nazaré, com seu manto resplandecendo de luz. Ela nos envolve, ela nos acalenta. E rogamos a essa mãe querida que possamos aprender a amar. Amar o suficiente para poder perdoar, amar o suficiente para entender, amar o suficiente para não julgar. E assim, acolhidos que estamos por esse amor, chegamos diante do nosso Mestre Jesus e que possamos nesse momento sentir a sua presença bem pertinho de nós e agradecemos ao Mestre pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, pelo caminho que nos deixou. E assim, Mestre amado, pedimos que nos leve até a presença do Pai, através da oração que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, como eu já disse, o nosso tema é o Evangelho no Lar, é mais aqui uma conversa que nós vamos ter desta prática tão importante para a nossa vida. Nós nos pautamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedis e obtereis. Então, para a gente pensar um pouquinho no Evangelho do Lar, eu trouxe o primeiro capítulo do livro
O Culto Cristão no Lar. É um livro de Neio Lúcio, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, é o primeiro capítulo. Então, o que traz esse capítulo para nós, referentes ao Evangelho no Lar? Jesus, ele frequentava bastante a casa de Simão Pedro. Então, ali eles recebiam bastantes pessoas que naquele tempo procuravam Jesus. Ali ele fazia as reuniões também com os seus discípulos. E num diálogo entre Jesus e Simão Pedro, ele relata: Simão, o que um pescador faz no seu dia a dia, no seu trabalho? O que um carpinteiro faz no seu dia a dia, também no seu trabalho? E aí eu vou trazer os pontos principais dessa conversa. Depois que ele fez essas tratativas com Simão Pedro, ele coloca para Simão: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma, fazendo essa ligação também com o trabalho de pescador, com o trabalho. É assim também o aprendizado dentro do lar, aquilo que é necessário. E assim a conversa vai dando continuidade, e aí ele sinaliza para Simão Pedro: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes o Senhor o alimento para cada dia. Porque não está lá, ao redor da mesa, a sementeira da felicidade e da paz, na conversão e do pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que o constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então aqui Jesus ele já sinaliza a questão de a gente iniciar o Evangelho dentro do núcleo familiar, dentro dos nossos, daqueles nossos que é próximos. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade para lidar com algumas questões dentro de casa. Seguindo também na codificação espírita, Kardec, na Revista Espírita de 1864, numa delas, e fazendo sinalizando para vocês também, eu falei que o nosso capítulo 27 é que fala de pedir e obtereis. O capítulo 28 é todo de oração, de orações. Kardec ali deixou uma série de orações, de preces no capítulo 28. Então, nessa Revista Espírita, Kardec também fala sobre a oração dominical. E juntamente neste texto ele coloca: foi então que na mesma oportunidade, no mesmo texto, Kardec sugeriu que uma vez por semana poder-se-ia consagrar a prece em um tempo mais longo. E isto acrescentando a leitura de algumas passagens do Evangelho e de algumas boas instruções ditadas pelos Espíritos. Então, iniciou aí já, como nós sinalizamos aí com Jesus, essa prática, se formalizou com a codificação, com a doutrina espírita. E também Emmanuel, ele coloca que o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, como nós mostramos agora, né? Não é uma inovação. Já Jesus colocou isso na oportunidade que teve, dentro da codificação também. Então não é uma inovação, é uma necessidade. Quando os ensinamentos
do Mestre. Atinge as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Bezerra de Menezes também colocou: trabalhemos para a implantação do Evangelho no lar. Joana de Ângeles também colocou. Então, o Evangelho no lar, quem aqui já faz Evangelho no lar? Que bom. Então, hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho a respeito disso, a gente às vezes alinha melhor. Quem ainda não faz, pode vir buscar aqui no finalzinho esse livrinho que ele explica de forma bem didática como é que se implanta o Evangelho no lar. Então, quem não tem, quem precisar, pode pegar aqui. Então, é determinar um dia e um horário onde a gente consiga o maior número de pessoas da família para este momento. Não dá para todos? Não tem importância. Tendo ali o maior número de pessoas, perfeito. Tem algum membro da família que ainda não se sente confortável para essa prática? Também não tem problema. Também não tem problema. O importante é determinar um dia e um horário. E que este horário seja cumprido rigorosamente. Por quê? Porque a espiritualidade trabalha neste momento para nós, está à nossa disposição, mas ele trabalha também lá do outro lado. Então, este horário, este dia precisa ser garantido religiosamente, precisa ser cumprido para que tudo se harmonize de forma que atenda os dois lados. É aconselhável também fazer em volta da mesa, porque a gente coloca a água para ser fluidificada. É importante colocar ali um litro de água para que essa água possa ser harmonizada, fluidificada pela espiritualidade que ali está presente. Também pode colocar no momento do Evangelho um copinho para cada membro da família, porque às vezes naquele momento algo diferenciado é feito para aquela pessoa, se está doente, enfermo ou com alguma situação emocional difícil, é importante também. Então é importante que seja em volta da mesa, todos se olhando, para que o Evangelho fique ali e a gente possa conversar de forma mais harmoniosa. A reunião deverá ser iniciada por uma prece. O que nós conversamos agora logo no início? A prece que nós iniciamos aqui, terminando com o Pai Nosso. É um momento onde aquele que vai fazer a prece, de forma bem simples, que busque dentro ali dos seus sentimentos uma fala que transmita realmente uma elevação naquele momento, mas de forma bem simples. Então a gente inicia nos harmonizando ali com a espiritualidade e é importante que a gente chegue até o nosso Pai, até Deus. E cada um vai buscando ali uma forma e a gente vai fazendo semanalmente, a gente vai ajustando aí essa rota. Mas é importante iniciar com uma prece. Por que com a prece? Quando nós sentamos aqui, a gente inicia com a prece para quê? Para que a gente se harmonize com a espiritualidade, para que a gente chegue até Deus, porque o que faz isso? Ela harmoniza os nossos pensamentos, ela equilibra os nossos sentimentos e essas energias, elas ajudam muito para esse momento. Então é importante que a nossa vibração se aproxime o máximo possível da espiritualidade. É o momento que a gente está aberto para recebermos aquilo que for de melhor. Então, é um momento que a gente precisa estar completamente conectado. Então, a prece, ela tem esse benefício, ela também cria uma energia de
realmente de proteção na nossa casa, como se fizesse ali uma couraça bem iluminada, protegendo o nosso lar, e essa luz do nosso lar se expande por todas as casas, toda a nossa rua. Então é muito importante a prece por isso, para fortalecer a defesa da nossa casa e também para nos harmonizar com os melhores pensamentos, com os nossos melhores sentimentos. E firma também um compromisso nosso com a espiritualidade. A gente se harmoniza ali naquele momento com a espiritualidade e cria esse vínculo. E como eu já disse, tudo vai se intensificando com essa prática diária, né? E aí, como eu disse para vocês, que nós nos pautamos no capítulo 27, e aqui tem todo nesse capítulo os benefícios da prece. Eu citei aqui alguns. E tem uma fala aqui muito importante. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes os bons pensamentos. Então a prece é importante para esse momento. E aí, harmonizados que estamos, nós vamos fazer a leitura do Evangelho. Pode-se obedecer uma sequência, iniciar pelo primeiro capítulo, ou pode também, quem for fazer a leitura do Evangelho, abrir numa página. Então isso é escolha da família mesmo, que maneira que vocês vão elaborar a leitura do Evangelho. O Evangelho que ele está todo fundamentado em capítulos que foram retirados do Novo Testamento, de todos os apóstolos que ali deixaram, os 4 apóstolos. Então, todo o Evangelho ele está retirado e organizado em capítulos pelos Evangelhos que estão no Novo Testamento. Aí vem Kardec dar luz a esses ensinamentos e exemplos de Jesus com a comunicação com os espíritos de grande envergadura, tanto é que nós temos Lacordaire, Santo Agostinho, Platão, vários espíritos que deixaram também mensagens. Então, quando nós pensamos na leitura do Evangelho, é um momento de estudo, é um momento de aprendizado. Se a codificação traz para a gente a imortalidade da alma, somos eternos, a pluralidade das nossas existências, então já reencarnamos muitas vezes. Se nós temos a reencarnação, se nós temos a lei de causa e efeito, temos como uma ferramenta importante de aprendizado o livre-arbítrio. Então veja bem, temos que entender que dentro do nosso lar é o lugar ideal para o nosso aprendizado. Estamos aonde precisamos estar, convivemos com quem a gente precisa conviver. O nosso núcleo familiar foi pensado por toda a equipe, pelos trabalhadores no plano espiritual, para que a gente se reencontrasse dentro de um lar. Sabendo disso, que convivemos com quem precisamos conviver, estamos no lar que precisamos estar, a importância de a gente ter uma harmonia dentro do próprio lar. Se aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia, no momento da leitura,
de uma passagem do Evangelho, do Novo Testamento, com as explicações e organizações da codificação, a espiritualidade está operando tanto no meu sentimento, como no sentimento do meu familiar. E aquilo que para mim é uma dificuldade enorme, de eu compreender, de eu entender melhor os sentimentos que eu nutro para aquela pessoa, para que eu tenha um entendimento, veja só a importância, porque muitas vezes eu falo que qualquer lugar que eu abro o Evangelho serve para mim, qualquer capítulo que eu abro, ele cai como uma luva para mim. Então, é nesse momento que a gente vai aprender a conviver melhor, porque a gente sabe que a reencarnação é o nosso maior presente. Em várias obras de André Luiz, tem situações que falam de espíritos que estão ali trabalhando incansavelmente no plano espiritual, já são espíritos que estão fazendo trabalhos grandiosos no plano espiritual, mas está esperando para reencarnar para poder conjurar aquela pessoa que houve um desafio no passado com ele. Então, se estamos aqui, que aproveitemos essa encarnação para que o nosso lar seja realmente o nosso templo. Então, veja a importância do Evangelho no lar, porque a gente vai nos elevar, nós vamos nos harmonizar com a espiritualidade vai estar ali conosco para esse aprendizado que é necessário para nós. Porque nada é obra do acaso. A convivência é dura, muitas vezes ela nos traz muitos sofrimentos, muitos desafios, mas com certeza esta prática ela vai facilitar muito. E sabendo que é uma prática que já vem há milênios sendo indicada. Então, não precisa demorar mais do que 30 minutos. 30 minutos é o suficiente, 20, 30 minutos. E que a gente, na troca, depois da leitura do Evangelho, daquela parte onde a gente vai fazer as considerações com os nossos familiares, onde vai ter a troca ali do entendimento daquela passagem, que a gente busque a humildade, a resignação, o julgamento ali não cabe. Então, nós temos que nos munir de toda a empatia possível na hora que a gente vai trocar as nossas ideias. Então, é a prece, é a leitura do Evangelho, é as considerações que os familiares fazem, com respeito, com harmonia, e depois nós vamos para o final. E antes da nossa prece final, a gente pode fazer as nossas vibrações de amor também, né? Se ali tiver o tempo, vibrar por todo o nosso planeta, pelas crianças, pelos idosos, pelos locais difíceis. Se a gente quer vibrar por algum familiar que está com alguma necessidade, algum amigo, algum colega do trabalho, e ali a gente encerra com a nossa prece de agradecimento por essa oportunidade bendita de eu estar reunida numa mesa com os ensinamentos de Jesus, que é uma oportunidade única para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento e para garantir essa oportunidade de estarmos reunidos com as pessoas que a gente precisa estar. Eu vou ler aqui, deixa eu ver se eu tenho tempo. É rapidão. Aqui no Fonte Viva, no capítulo 149, tem aqui, no culto à prece. Está no Atos dos Apóstolos do Novo Testamento. Olha que lindo. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos
e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, que a nossa reunião no Evangelho, no lar, nós vamos estar agraciados pelo Espírito Santo. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos, isso dentro do nosso lar. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas que progredimos e ascendemos. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima é no nosso lugar. Agora eu vou ler o finalzinho porque a gente está um pouquinho em cima da hora. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-lhes as mentes, congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Quem precisar também, nós temos uma equipe de trabalhadores aqui na casa que vai até a casa de vocês para implantar o Evangelho no lar. Se alguém precisar, pode passar na secretaria e pedir, deixar o endereço. A gente marca o dia e o horário para estar visitando geralmente é de quarta-feira, de quarta-feira, tá? Certo? Então, quem precisar, quem já faz, intensifica aí, mas e quem não faz é uma oportunidade única. Então, eu assim convido a todos a fechar os olhos novamente e agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por essa oportunidade bendita, por estarmos aqui reunidos em seu nome, que possamos levar para os nossos lares essa luz renovadora, que possamos entender e harmonizar os nossos sentimentos, para que a nossa convivência seja cada dia mais harmoniosa, mais enriquecedora, que possamos nessa encarnação apararmos as nossas arestas, alinharmos os nossos sentimentos para que possamos nos amar, nos perdoar e retornarmos à pátria espiritual no momento certo, com a nossa consciência, nosso espírito ciente que fizemos o nosso melhor. Que Jesus fortaleça essa nossa vontade de buscar o nosso aprimoramento espiritual e a nossa reforma íntima. E que possamos estar aqui na próxima terça-feira para mais um Evangelho, para mais um aprendizado. E assim damos graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja.